trazendo essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero abrir os céus sobre este lugar. Que o Senhor venha revelar os teus oráculos sagrados ao coração do seu filho. A tua presença, Senhor, não nos deixe órfãos nessa manhã, mas que ela venha, Senhor, inundar o nosso coração. Meu Deus, fala da maneira que o Senhor quiser. Fala da maneira que o Senhor aprove o seu coração. E aquilo, meu Pai, que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós ouvimos. Pai, fala poderosamente. Começando às 9, um pouquinho, né? Nossa igreja é uma exceção de começar tão cedo. E de fato é as nossas primícias para Deus. Então, quando a gente pensa sobre dizimar e ofertar para o Senhor, a gente se lembra muito sobre dízimos e ofertas em forma de espécie de dinheiro, né? De moeda. Mas nós também estamos ofertando a Deus as nossas ofertas nessa manhã, o nosso tempo, as nossas primícias, e que o Senhor possa recompensar a todos, aleluia, por esse dízimo, pelas primícias da semana que nós estamos ofertando ao Senhor. Abacuque capítulo 2, verso 1, está escrito assim: sobre a minha torre de vigia eu estarei, e sobre a fortaleza eu me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei a esta queixa. A parte A do versículo diz: sobre a minha torre de vigia eu estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Amém? Pode fechar a sua Bíblia, pode tomar o seu assento e continue a adoração ao Senhor. Que não cesse a adoração ao Senhor nessa manhã. Meus irmãos, acertadamente, o pastor Billy Graham ele diz uma frase que a gente vai comprovar essa frase bem profética, era para o cumprimento naquele mesmo século e no início do século seguinte. As lições que esse texto nos oferece, ou que esse livro nos oferece, são de fato bem atuais. Quando nós lemos o livro do profeta Abacuque, não somente atual, nem parece que eu estou falando de Abacuque. Quando eu falo sobre juízes comprados, quando eu falo sobre tribunal corrupto, quando eu falo sobre violência, injustiça e apostasia, parece que eu estou falando do jornal que saiu essa semana, talvez de uma manchete que saiu hoje de manhã. Isso é para os irmãos verem o quanto o livro de Abacuque é atual. O texto chega a dizer, os livros contemporâneos históricos chegam a dizer que os ricos estavam oprimindo os pobres e os ímpios estavam oprimindo os justos. Tudo isso dentro do muro de Jerusalém. Então a primeira crise que o profeta estava vivendo era uma crise nacional, dentro do próprio povo. A segunda crise que o profeta estava vivendo era uma crise mundial. 700 anos antes de Cristo, a história diz que a maior potência bélica, econômica e política do mundo era a Síria. Quem era rei da Síria nessa época era um rei chamado Salmonésio. Foi nessa época que a Síria subjugou Israel e destruiu Israel. Mas um século depois, já não era mais a Síria. Quem estava agora no comando do mundo era o Egito, do grande faraó Neco II. A Síria continuava sendo uma potência, mas não estava mais no topo bélico do mundo. Agora quem estava no topo era o Egito. Mas tinha uma terceira potência que era a Babilônia, do grande rei Nabucodonosor. Só que o Nabucodonosor era um rei audacioso. E para ele não estava bom ser a terceira potência do mundo. Ele queria assumir o topo bélico do mundo. Mas ele sabia que para assumir o topo bélico do mundo, ele tinha que derrotar os outros dois grandes reis, que eram das outras duas grandes potências. Aquela que estava em primeiro lugar no topo do mundo, que era o Egito, e a Síria. Então Nabucodonosor começou por declarar uma guerra paralela contra a Síria. E no ano 612 a.C., a Bíblia diz que o Nabucodonosor sai da Babilônia e entra dentro do território da Síria e destrói a capital da Síria,
Síria, a cidade de Nínive. Depois que Nínive foi destruída, a capital da Síria deixa de ser Nínive, que agora está destruída, e passa a ser uma outra cidade chamada de Cárquemes. Então Nabucodonosor destruiu parcialmente a Síria, mas agora, 3 anos depois, no ano 609 a.C., o Nabucodonosor está voltando para a Síria para dessa vez destruir por completo aquele território. Mas ele descobriu que enquanto estava indo para a Síria, o líder do Egito, o grande faraó Neco, ele descobriu que a Síria tinha sido atacada pelos babilônios alguns anos atrás e estava enfraquecida. Então o faraó Neco pensou: a chance de nós exterminarmos uma das potências é agora. E aí o faraó Neco ajuntou o seu exército e começaram a marchar em direção à Síria para destruir a Síria. Quando eles estavam passando próximos do muro de Jerusalém, a Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 35, que o rei Josias, que era o rei de Judá, eles interceptaram o exército do faraó Neco, o exército do Egito. E essa interceptação aconteceu porque o Josias acreditava que o Egito estava vindo para destruir Judá. A história diz ainda no capítulo 35, a partir do verso de número 21, que o faraó Neco ainda manda alguns mensageiros para Josias para dizer a ele: a guerra não é contra vocês não, a guerra é contra a Síria. Então não se coloque no nosso caminho, porque se vocês se colocarem nos nossos caminhos, inevitavelmente vocês vão perder, vocês vão morrer. Mas a Bíblia diz que o Josias disfarçadamente entrou no meio do exército de Judá e foi para a guerra contra o Egito. Essa guerra entre Egito e o povo de Judá, o exército de Judá, a Bíblia diz que aconteceu dentro de um território chamado Campo de Meguido. E nessa guerra, Josias morreu, o faraó Neco saiu vitorioso, o exército de Judá foi dizimado e o Josias e o faraó Neco agora continuou sua marcha em direção à Síria. Se você fizer uma pesquisa depois do culto e colocar a grande batalha de Meguido, você vai ver essa guerra entre faraó Neco do Egito e o Josias de Judá. Agora, depois que ele venceu essa guerra, ele está indo para a Síria. Mas quando chegou dentro do território da Síria, ele teve uma surpresa. O Nabucodonosor, rei da Babilônia, já tinha entrado dentro da Síria, já tinha destruído toda aquela cidade, toda aquela nação e voltado para a Babilônia. E essa perspicácia, esse momento do Nabucodonosor de destruir tudo, foi algo que surpreendeu a velocidade pela qual ele conseguiu destruir a Síria. E agora, das 3 nações que tinha no mundo, só 2 ainda estavam vivas no território: o Nabucodonosor da Babilônia e o faraó Neco do Egito. A Síria já tinha sido riscada do mapa. E agora, irmãos, 4 anos mais tarde, no ano 605, inevitavelmente as 2 maiores potências do mundo estavam em rota de colisão. E a Bíblia diz que o Nabucodonosor declarou guerra contra o Egito. O Egito não quis esperar o Nabucodonosor dentro do seu território, preparou seu exército, o faraó Neco, e começaram a marchar em direção à Babilônia. Os exércitos da Babilônia e do Egito se encontraram dentro da antiga cidade de Cárquemes, a cidade que era a capital da Síria. E aí houve uma das mais sangrentas batalhas de todos os tempos. A Bíblia chega a dizer, e a história chega a dizer, que corpos foram empilhados e rios de sangue começaram a correr pelos campos de Cárquemes. Essa guerra entre Nabucodonosor e faraó Neco ficou conhecida na história como a grande batalha de Cárquemes. E nessa batalha, o Nabucodonosor conseguiu matar o faraó Neco, a Babilônia conseguiu vencer o Egito, e agora é a Babilônia que assumiu o topo bélico do mundo, e o Nabucodonosor se tornou o homem mais temido de todo o mundo naquela época. Por que eu estou te falando isso? Porque tudo isso é contemporâneo do profeta Abacuque. Abacuque está vendo que a ganância do homem está empilhando corpos. Abacuque está vendo que a soberba do homem de querer ser poderoso está fazendo com que rios de sangue corram sobre os campos de Cárquemes. E Abacuque está vendo tudo isso.
Então a primeira crise do profeta era uma crise nacional. A segunda crise do profeta era uma crise mundial. O mundo estava em chamas pela soberba do homem. E a terceira crise do profeta, e agora eu começo a ministrar sobre o profeta. A terceira crise do profeta era uma crise pessoal. Se a primeira era nacional, se a segunda era mundial, a terceira crise do profeta era uma crise pessoal. Por que o profeta estava em crise? O capítulo 1 do livro do profeta Abacuque deixa claro. Abacuque estava em crise porque ele era um homem de oração, mas ele estava orando a Deus e Deus não estava o respondendo. Abacuque estava delatando o que estava acontecendo em Judá para Deus, e Deus parece que não estava ouvindo a oração do profeta. Abacuque está denunciando as violências, os pecados, não é do mundo inteiro, é de dentro de Jerusalém, é de dentro da sua própria pátria. O capítulo 1 e versículo 4 chega a dizer que até mesmo a palavra de Deus era negligenciada dentro dos muros de Jerusalém. E o Abacuque está denunciando tudo isso. Ele está falando para o Senhor: Senhor, até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou orar e o Senhor vai ficar quieto? As palavras de Abacuque deixam bem claro, irmãos, pela tonalidade que ele está falando, pela força que ele está falando e as palavras que ele está argumentando. É como se o Abacuque estivesse colocando Deus contra a parede. É como se ele estivesse querendo colocar Deus na berlinda, se é que é possível. Mas ele está dizendo: Senhor, até quando? Até quando eu vou orar e o Senhor não vai me responder? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não está vendo a injustiça dentro de Jerusalém? O Senhor não está vendo a apostasia, a idolatria? O Senhor não está vendo que os ímpios estão oprimindo os justos? Senhor, até quando? O capítulo 1 é o capítulo da murmuração do profeta, é o capítulo dos questionamentos, é o capítulo das dúvidas, e Abacuque está dizendo ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E Deus não estava respondendo. Meus irmãos, e se tem uma coisa que é didática, mas às vezes faz com que a gente sofra mesmo, alguma coisa que faz com que doa na gente mesmo, é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é pedagógico, o silêncio de Deus ensina, mas enquanto está ensinando também está machucando. Enquanto está ensinando também está nos deixando preocupados, porque a gente faz orações querendo respostas para ontem. A gente ora dizendo: eu vou dobrar o meu joelho e Deus vai mandar uma resposta agora. E a gente dobra o joelho e Deus não fala. E a gente pede resposta e Deus não responde. E a gente pede algo e Deus não fala nada. Essa era a crise do profeta. Ele estava orando e Deus não estava respondendo. Aí olha as palavras dele: Senhor, até quando? Senhor, até quando? O pastor e teólogo Hernandes Dias Lopes, nas palavras dele, ele diz: o silêncio de Deus, muitas das vezes, é mais perturbador do que qualquer circunstância ruidosa que esteja ao nosso redor. E isso é verdade. O silêncio de Deus, por mais que nós sabemos que é pedagógico, mas machuca mesmo, nos fere mesmo, e até mesmo nos deixa a gente preocupados, porque a gente está vendo que a situação está engolindo tudo, e a gente fala: eu vou orar e Deus vai responder, e Deus não responde, irmão. E aí o profeta está dizendo: Senhor, até quando? Eu vou orar e o Senhor não vai responder. Aí Deus resolveu responder o profeta, e quando Deus respondeu o profeta, a resposta de Deus foi pior do que o silêncio dele. Se o profeta estava em crise porque Deus não respondia, a situação vai piorar quando Deus respondeu. Porque quando Deus respondeu, Deus falou para o profeta: você está denunciando os pecados de Judá? Você está falando dos problemas dentro dos muros de Jerusalém? Ô meu profeta, eu já sei como vou lidar com essa situação. Eu já convoquei, diz o Senhor, o exército dos caldeus para entrar dentro de Jerusalém, subjugar vocês. O que está fora do lugar vai voltar para o lugar, quem está desviado vai começar a buscar de novo. Mas olha a crise que o profeta arrumou agora, porque sabe quem era o exército dos caldeus? Era o exército da Babilônia, era o exército do Nabucodonosor, esse homem truculento que eu acabei de falar para vocês, que empilhou corpos no campo de Cármenes, que fez com que rios de sangue corressem
vocês, agora a crise do profeta mudou. Porque se antes era porque Deus não respondia, agora a crise dele é: Senhor, não é justo o Senhor trazer uma nação mais ímpia para subjugar um povo que é mais justo do que eles. Não é justo o Senhor trazer esse homem turbulento, esse homem violento, para subjugar Judá. Meus irmãos, a teologia de Abacuque não estava harmonizando com a forma de Deus trabalhar. A teologia de Abacuque dizia: Deus não pode fazer isso porque Deus é injusto. Se ele fizer isso, ele está sendo injusto com Judá. E aí, ele mais uma vez faz um questionamento ao Senhor. Mais uma vez ele murmura ao Senhor. E mais uma vez Deus não responde. E agora ele vai tomar uma atitude que vai mudar a vida do profeta. E é sobre essa atitude que nós vamos passar a meditar a partir de agora. A atitude que o profeta tomou foi o versículo que nós lemos. Ele estava em crise, Judá estava em crise, o mundo estava em crise. E diante de todas essas crises, o Abacuque vai dizer: já que eu orei mais uma vez e o Senhor não respondeu, eu vou subir na minha torre de vigia, e eu vou ficar lá até que o Senhor fale comigo. Eu vou ficar vigiando, eu vou ficar orando, e eu só saio dessa torre depois que Deus falar comigo. Aleluia! A primeira coisa que eu aprendo com o profeta é que Judá estava em crise, o mundo estava em crise, e o profeta também estava em crise. Mas diante de todas essas crises, ele está tomando um posicionamento. Ele está se posicionando diante da crise, aleluia. E ele diz: eu vou subir na minha torre de vigia, aleluia. E quando eu subir na minha torre de vigia, o Senhor vai falar comigo, glória. Quando eu falo sobre posicionamento diante da crise, eu me lembro de 4 leprosos assentados à porta de Samaria. A Bíblia diz que o rei Ben-Hadad, rei da Síria, cercou a cidade de Samaria. E o cerco já durava tanto tempo que a Bíblia diz que ninguém entrava, ninguém saía. Começou a haver fome dentro da cidade. E a fome era tão grande que a Bíblia diz que cabeça de jumento era vendida a preços exorbitantes. A Bíblia diz que as mulheres estavam combinando umas com as outras: hoje eu vou matar o meu filho, nós vamos cozinhar ele e nós vamos comer para não morrer de fome. Mas amanhã é você que mata o seu. Olha o tamanho da crise dentro de Samaria. E a Bíblia diz que na porta da cidade 4 leprosos, aleluia, que estavam assentados ali, eles começaram a se perguntar uns aos outros: se nós ficarmos parados aqui na porta, nós vamos morrer de fome. Se nós entrarmos dentro de Samaria, nós também vamos morrer de fome, porque até quem está dentro de Samaria já está morrendo de fome. Mas e se nós nos levantarmos, aleluia, e marcharmos em direção ao arraial dos Sírios? Se eles nos matarem, não vai mudar nada, a gente já vai morrer aqui mesmo. Mas e se eles deixarem a gente viver? Aí a Bíblia diz em 2º livro dos Reis: então 4 leprosos, se levantando ao anoitecer, começaram a marchar em direção ao arraial dos Sírios. Eram 4 leprosos posicionados diante da crise. Enquanto eles estão marchando em direção ao arraial, a Bíblia diz: e o Senhor fez com que no arraial eles ouvissem barulhos de carros, barulhos de cavaleiros, barulho de um forte exército marchando contra eles. E a Bíblia diz que quando os 4 leprosos entraram no arraial dos Sírios, não tinha mais ninguém ali. O acampamento estava vazio e eles comeram à vontade, eles beberam à vontade, eles tiveram, aleluia, ouro, prata, pedras preciosas ao dispor deles. Por quê, irmãos? Porque eles estavam se posicionando diante da crise. A primeira lição que o Senhor nos ensina nessa manhã é, aleluia, nem sempre a gente pode impedir que a crise chegue, mas nós podemos nos posicionar diante da crise.
diante dela. Os 4 leprosos disseram: a gente vai marchar. E a Bíblia diz que dentro do arraial, Deus fez com que eles ouvissem barulho de cavaleiros, barulho de carros. E eles pensaram: Israel alugou contra nós o exército dos egípcios. Na verdade não era um grande exército, mas de fato era um exército poderoso. Não é por conta dos 4 leprosos, mas era por conta do Deus que estava com aqueles leprosos. Deus está dizendo nessa manhã para a igreja, aleluia, que o posicionar quem faz é a gente. O posicionamento é nós que nos posicionamos, mas quando a gente se posicionar, barulho de cavaleiros é com o Senhor, barulho de carro é com o Senhor, glória é com o Senhor, aleluia, poder é com o Senhor. Então se posicione, aleluia. Os leprosos podiam dizer assim, agir com vitimismo e dizer: ninguém ajuda a gente, nós somos leprosos e ninguém tem dó de nós, ninguém estende a mão. Eles podiam agir com vitimismo, mas se tem uma coisa que eu aprendo, irmãos, é que o céu não responde vitimismo, o céu não responde blá blá blá, o céu não responde mimimi, o céu responde agora eu não vou demorar para falar com você. Agora eu vou falar com você imediatamente, Abacuque. Eu vou te dar uma visão, meu filho. Mas a visão não é somente para você. A visão é tão grande que eu quero que você escreva essa visão num lugar tão grande que até quem passar correndo por esse lugar vai ver a minha mensagem. Os teólogos acreditam que é o primeiro outdoor que existiu na história. Eu sou louco profeta, eu vou te dar visões, só que essa visão não é só para você. É para você escrever num lugar tão grande que até quem passar correndo vai ter que ver. Então os teólogos sugerem primeiro outdoor da história. Olha a mensagem que Deus vai dar para Abacuque. Abacuque, eu vou te dar uma visão. É para você escrever essa visão. É num lugar tão grande que quem passar correndo vai ter que enxergar. E essa mensagem, Abacuque, tem 2 direcionamentos. O primeiro direcionamento da mensagem, Abacuque, é para os ímpios. Eu estou te dizendo que eu vou trazer o exército dos caldeus. A Babilônia vai entrar aqui e vai destruir tudo. O Nabucodonosor vai entrar aqui e vai destruir tudo. Mas eles precisam destruir sabendo de uma coisa. A primeira coisa que eu quero que você escreva, escreve aí em Abacuque: os inimigos do povo de Deus estão com os dias contados. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, na cabeça dele ele estava dizendo: eu estou triunfando, eu estou vencendo. Mas a mensagem de Deus é: o mal só triunfa superficialmente. Aleluia. Porque é Deus que continua no controle de toda a história. Mas o que me chama a atenção não é a mensagem para os ímpios, é a mensagem para os justos. Deus diz: a mensagem tem 2 direcionamentos. A primeira é para os ímpios, mas a segunda é para os justos que estão dentro de Jerusalém. Jerusalém não vai ser destruída por causa deles. O problema é que eles são minoria e quase toda Jerusalém está corrompida. Mas existe um grupo de justos dentro de um povo corrompido. Oh, glória! Aleluia! Dentro de um
mas continuou, aleluia, firme no Senhor. Eu quero que você escreva, Abacuque, 3 certezas para o justo no capítulo 2. Deus deu 3 certezas para Abacuque concernente aos justos. A primeira certeza que Deus dá para Abacuque é: Abacuque, escreve aí, Abacuque capítulo 2 e versículo 4, parte B do versículo. Escreve aí, Abacuque: o justo viverá pela fé. Eu vou repetir: o justo viverá pela fé. Essas palavras são tão fortes que por 3 vezes elas se repetem no Novo Testamento. 4 vezes ela está diante de toda a Escritura Sagrada. Abacuque capítulo 2 e versículo 4 está escrito. Eu começo e você completa: o justo. Gálatas capítulo 3 e versículo 11 está escrito que o justo. Romanos capítulo 1 e versículo 17 está escrito que o justo. Hebreus capítulo 10 e versículo 38 está escrito que o justo. E se ele retroceder, diz o Senhor, a minha alma não está nele. É Deus sussurrando no nosso ouvido nessa manhã. O justo não vive por aquilo que ele vê. O justo não vive por aquilo que ele ouve. O justo não vive por aquilo que ele sente. O justo não vive de aparência, mas o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Levanta sua mão nessa manhã, aleluia. E se você acredita nessa palavra, engrandeça o Senhor com um grito de glória a Deus nessa manhã. E eu gosto disso. Está escrito. Está escrito. E está escrito. Sabe por que eu gosto? Porque o assim diz o Senhor pode até falhar dependendo de quem está falando. Dependendo de quem está falando, o assim diz o Senhor pode falhar. Mas se tem uma coisa que não falha, é está escrito. Está escrito não falha. Então está escrito: o justo viverá pela fé. Abacuque, segunda certeza que eu quero te dar. Abacuque capítulo 2 e versículo 14. Escreve aí: toda a terra será cheia do conhecimento e da glória do Senhor. Aleluia. Eu vou repetir porque isso aqui é profético. Toda a terra será cheia do conhecimento e da glória do Senhor. Abacuque, terceira certeza que eu quero dar, aleluia, em relação aos justos. Se a primeira certeza é que o justo vai viver pela fé, a segunda certeza é que toda a terra vai ser cheia do conhecimento e da glória do Senhor. A terceira certeza, Abacuque capítulo 2 e versículo 20: Deus continua no seu santo templo. Aleluia. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E agora Deus está falando para Abacuque: o mundo está em crise, Judá está em crise, mas eu continuo assentado no meu alto e sublime trono. Eu continuo no meu santo templo. Meus irmãos, os tronos da terra foram abalados e sacudidos. Salmoneser caiu do trono da Síria. Faraó Neco caiu do trono do Egito. Nabucodonosor caiu do trono da Babilônia. Josias caiu do trono de Judá. Ciro e Dário caíram do trono dos medos e persas. Alexandre o Grande caiu do trono da Grécia. Tito e Domiciano caíram do trono de Roma. Mas o nosso Deus veio continua assentado sobre o alto e sobre o sublime trono. Aleluia! Aleluia! Se na terra os tronos são abalados e os reis são sacudidos e caem dos seus tronos, Deus continua assentado sobre o alto e sublime trono. Depois que Deus deu essas 3 certezas para o profeta vai escrever o capítulo 3. São 3 capítulos do livro de Abacuque. E o capítulo 3 não parece que é a mesma pessoa que escreveu o capítulo 1.
Porque o capítulo não é o capítulo da murmuração. O capítulo não é o capítulo do Senhor até quando? Senhor até quando? Senhor até quando? Então note, o capítulo 1, teologicamente falando, é o capítulo das incertezas, é o capítulo das dúvidas. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que é pecado nós questionarmos a Deus? É pecado nós termos algumas dúvidas, termos algumas incertezas? O pastor e teólogo Dr. Isaltino Gomes, ele responde brilhantemente essa pergunta quando ele diz: Deus não nos proíbe de pensar e nem exige de nós um suicídio intelectual. A fé não anula a razão, pelo contrário, a fé esclarece, ilumina e reorienta a razão. Pensar não é pecado, ter dúvidas não é pecado. Quantos de nós, irmãos, se não todos, diante de uma crise, nós já nos pensamos e questionamos: Senhor, será? E Deus está falando, eu vou fazer, e a gente está pensando: será? E Deus está falando, eu vou fazer, e você está dizendo: não estou acreditando não. Porque a dúvida é inerente a todo ser humano. Os questionamentos inevitavelmente sempre vão vir. Então pensar não é pecado. Pecado é incredulidade. E o que é incredulidade? É a predisposição para não crer. Então existe uma diferença entre duvidar e ser incrédulo. Dúvida existe para todos nós. E estava existindo para o grande profeta Abacuque. Só que no capítulo 1 é o capítulo das dúvidas. É o capítulo das incertezas e até certo ponto o capítulo das murmurações. Só que no capítulo 2 ele subiu para a torre de vigia. E quando ele sobe na torre de vigia, ele está dizendo para nós: quando eu saí da planície das murmurações, Deus me respondeu das alturas das revelações. Aleluia! Então é necessário nós sairmos do campo das murmurações, das planícies das murmurações e subir para a nossa torre de vigia, porque o Senhor vai começar a dar visão para a igreja. Aleluia! Quando eu saí da planície das murmurações e subi, Deus me respondeu na altura das revelações. Deus respondeu a Abacuque dando 3 certezas para ele. Aí Abacuque começa o capítulo 3 dizendo: oração do profeta Abacuque. A palavra oração aqui, no original hebraico, é terrilá. E terrilá significa oração em forma de cântico, oração em forma de louvor. Então, se no capítulo 1 Abacuque está murmurando, no capítulo 3 ele começa diferente. Porque ele está dizendo: ainda existe crise em Judá, ainda existe crise no mundo inteiro, mas eu estou trocando a murmuração pelo louvor. Eu vou começar a trocar as incertezas pelo cântico novo da minha boca. Eu vou começar a trocar as murmurações, aleluia, por um cântico novo, por um louvor ao Senhor. É tempo de nós trocarmos as nossas murmurações e colocar um cântico novo na nossa boca, para poder louvar no nome do Senhor, aleluia. Ele começa dizendo oração em forma de cântico. Na oração que Abacuque está fazendo, ele diz no versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na sua ira, lembra-te da misericórdia. Na sua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Irmãos, o Abacuque está pedindo um avivamento. Aviva, ó Senhor. Mas antes de Abacuque pedir um avivamento, Abacuque nos ensina uma receita para todo o avivamento acontecer. O Abacuque está nos ensinando. Ele pede um avivamento, sim ou não? Sim. Mas antes de pedir um avivamento, primeiro ele está orando. O texto começa dizendo oração.
não quer uma receita para todo avivamento. Seja um avivamento pessoal, seja um avivamento na igreja, no bairro, na cidade, no estado, no Brasil ou até no mundo inteiro. A receita do avivamento é a mesma. Abacuque ora, enquanto ele ora, ele ouve a palavra, enquanto ele ouve a palavra, ele entende. E somente depois dessas três coisas ele pede um avivamento, porque ele aprendeu algo que nós precisamos aprender. Não existe avivamento sem oração, não existe avivamento sem palavra, e não existe avivamento sem temor. Se quer avivamento, precisa descer para a oração. Se quer avivamento, precisa viver mais a palavra. E se quer avivamento, precisa viver com mais temor. E somente depois de oração, palavra e temor é que nós estamos aptos a receber o avivamento da parte do Senhor. Aleluia! Porque não existe avivamento sem palavra. Aleluia. Não existe avivamento sem oração. E não existe avivamento sem temor. O teólogo Reinhard Bonk, ele diz: avivamento sem palavra é só movimento. Aleluia. Avivamento sem palavra é só movimento. Glória a Deus. É fogo de palha. Mas avivamento que nasce com a palavra, aleluia, não tem diabo que faça esse avivamento se apagar de dentro de nós. É quando o coração está queimando por dentro, mesmo que a crise está por fora, e a gente se levanta como Jó, aleluia, e a gente se levanta como Jesus, aleluia, e a gente se levanta como Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia. A fornalha está queimando, a crise está lá fora, mas o peito está queimando na presença, o peito está queimando na presença, aleluia. Porque na medida que nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. Na medida que nós vivemos a palavra, nós nos aproximamos de Deus. E na medida que nós temos temor do Senhor, nós estamos nos relacionando com Ele. E quanto mais perto dele a gente fica, mais o nosso coração queima. Não foi isso que os discípulos de Emaús estavam dizendo. Jesus entrou na caminhada deles e começou, aleluia, a chegar até na casa daqueles discípulos. Quando chega na casa dos discípulos, a Bíblia diz que Jesus entra na casa deles. No partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. Depois que reconheceram com Jesus, eles dizem algo fantástico: porventura o nosso coração não ardia enquanto ele falava com nós sobre as Escrituras. Porque à medida que nós nos relacionamos com ele, mais o nosso peito queima, mais o nosso coração arde e mais próximo a gente chega. Aleluia! Aleluia. Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia. Quando ele pede um avivamento, aleluia, talvez de cima da torre, ele olha para os montes, porque o salmista já tinha dito algo fantástico: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Quando ele olha para o monte, alguém está se aproximando de Judá, alguém está se aproximando de Abacuque. Não era a Babilônia, não era o Nabucodonosor. Sabe quem estava se aproximando de Abacuque? Ele responde: Deus está vindo de Temã, e dos montes de Parã vem o santo, aleluia. Deus está se aproximando do profeta, e ele diz: e a terra se encheu do seu louvor, e o céu se encheu da sua glória.
ou está o seu arco, e farta está a sua aljava. A colocação é tão fantástica, porque ele está dizendo: descoberto está o seu arco. A palavra arco aqui, no original hebraico, kerret, significa arco de guerra, significa arco de caça, arco do guerreiro. Então Deus está mostrando algo para Abacuque que encheu o coração de Abacuque de alegria, e vai encher o seu coração também. O Abacuque está dizendo: o arco de Deus não está na bainha. O versículo 9 é claro: o arco de Deus está descoberto, o arco de Deus estava na mão de Deus. Esse arco significa arco de guerra, significa arco de caça. Era Deus falando para o profeta o que está falando para a igreja nessa manhã. Abacuque, está vendo que o meu arco não está na bainha, está vendo que o meu arco está na mão, e está vendo que ele está, aleluia, pronto para o combate. É Deus dizendo: eu estou entrando na sua guerra, Abacuque, eu estou entrando na sua crise, Abacuque, eu estou entrando no meio da tua adversidade, Abacuque, eu estou saindo na casa dos teus adversários, eu estou saindo na casa dos seus adversários, eu estou saindo para a guerra. Irmãos, e se tem uma coisa que a Bíblia não registra, é uma guerra que Deus perdeu. Quando Abacuque, aleluia, recebe a mensagem do Senhor, Abacuque vê que o arco não está na bainha, mas que o arco está preparado para a guerra, e não é na mão de anjo, não é na mão de arcanjo, era na mão do próprio Deus. O Abacuque, aleluia, descansou em paz, porque ele disse: se o arco está preparado para a guerra e está na mão de Deus, eu posso descansar tranquilo, porque o meu Deus não perde guerra, o meu Deus não perde batalha, o meu Deus não entra em crise, a minha crise não coloca Deus em crise, o meu problema não é problema para Deus, a minha adversidade não coloca Deus na berlinda. Deus já está preparado para o combate, aleluia. E levante a sua mão, aleluia, nessa manhã, e por 30 segundos adore aquele que está com o arco na mão, adore aquele que está pronto para o combate, aquele que está se levantando nessa manhã para te defender, aquele que está se levantando nessa manhã para dizer: eu estou contigo, eu estou entrando na tua guerra, eu estou saindo da casa dos teus adversários, eu sou o A certeza do profeta de que tudo vai dar certo se dá por conta de que quem está com o arco na mão é um Deus que é todo-poderoso, é um Deus que a Bíblia diz que está sentado no alto e sublime trono e começa a convocar os raios, os relâmpagos e os trovões. Aí os raios, os relâmpagos e os trovões têm que se apresentar diante dele, têm que se prostrar e têm que dizer: eis-nos aqui, ó Senhor Todo-Poderoso. Eu estou falando de um Deus que chama as estrelas pelo nome. Ursa maior, chegue na minha presença. Ursa menor, chegue na minha presença. 7 estrelas, chegue na minha presença. Orion, chegue na minha presença. As estrelas comparecem de uma por uma diante dele, porque ele chama as estrelas pelo nome. Se Deus chama as estrelas pelo nome, o que ele não conhece sobre você, ele diz: eu te conheço, eu te chamo pelo teu nome, diz o Senhor, e tu és meu. Só quem é propriedade exclusiva do Senhor dá um grito de glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Finalizamos agora. Quando Deus se mostrou para o profeta, preparado para a guerra, preparado para o defender, a Bíblia diz que a crise ainda continuava. Deus não anulou a sentença
importância de chamar a Babilônia. A Babilônia ia entrar dentro de Judá inevitavelmente. Era Deus que tinha levantado Nabucodonosor para destruir parcialmente, depois totalmente Judá. Mas aí, o profeta teve uma certeza: eles vão destruir Judá, mas os justos vão viver. É o que está escrito. Eles não vão conseguir matar os justos. Eu estou no meio dos justos. Então eu tenho uma promessa sobre a minha vida. O Nabucodonosor vai triunfar dentro dos limites que Deus impôs a ele. Mas mesmo quando a Babilônia entrar em Judá, eu sei que vai faltar pão em Judá. Eu sei que vai faltar alimento em Judá. Eu sei que a crise vai piorar dentro de Judá. Mas quando tudo isso acontecer, diz Abacuque, todavia, ainda que a figueira não floresça, e nem haja o fruto da vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Meus irmãos, você observou que nesse louvor de Abacuque, nesse salmo de Abacuque, ele fala sobre 3 árvores. Ele fala sobre figueira, ele fala sobre videira e ele fala sobre oliveira. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta. Então ele está falando sobre figueira, videira e oliveira. Ele está falando de 3 árvores, mas cada uma das árvores está num estágio diferente. A primeira árvore ele diz: ainda que a figueira não floresça. A primeira árvore não floresceu. A segunda árvore floresceu, mas não frutificou. Ele diz: e ainda que a videira não deu o seu fruto, floresceu, mas não frutificou. A terceira árvore está no terceiro estágio. Ela floresceu, ela frutificou. O problema era que o produto dela era mentiroso. Isso aqui começou a me dar um nó, e eu comecei a falar: Senhor, desabre esse nó aqui, porque eu preciso entender. Por que o Senhor está falando desse salmo? O Abacuque está falando desse salmo sobre 3 árvores em momentos diferentes, em estágios diferentes. A primeira não floresceu, a segunda floresceu, mas não frutificou, a terceira floresceu, frutificou, mas o produto era mentiroso. É fácil nós entendermos o que é uma árvore não florescer. É fácil nós entendermos também o que é ela florescer, mas ela não frutificar, ela não dar fruto. Mas a pergunta é: o que é o produto da oliveira mentir? O que é o produto da oliveira ser mentiroso? A oliveira é a árvore que produz a azeitona. Então o que Abacuque está dizendo é: a oliveira frutificou, mas a azeitona era mentirosa. E o que é a azeitona ser mentirosa? Agora vai apertar um pouco. Mas é torniquete, vai apertar é para estancar o sangramento. O que é o produto da oliveira mentir? A azeitona, depois que ela era colhida, ela era lançada na prensa. E quando ela era lançada na prensa, a prensa apertava tanto a azeitona que ela começava a ser extraída dela ao azeite. Então o produto da oliveira mentir é quando a azeitona era formosa por fora, era frondosa por fora, tinha uma bela aparência por fora. Mas quando ela era lançada na prensa, a prensa ao prensar ela não tinha azeite por dentro. Por quê? Porque era um produto seco por dentro. Então por fora ela era bonita, por fora ela tinha uma bela aparência, mas era seca por dentro. Quando ela era lançada na prensa, a prensa revelava que a azeitona tinha por dentro. A prensa revelava que a azeitona era mentirosa. Vai apertar, mas vai estancar o sangramento. A lição continua a mesma. A prensa continua
suas obras. Eu sei que tem fama que vive, mas vocês estão mortos. É Jesus falando, vocês são produto mentiroso. Vocês mostram lá fora o que não são aí dentro. Vocês estão vivendo com máscara, mas eu sei quem são vocês. Eu conheço vocês, igreja de Sardes. A máscara na hora da prensa vai cair. A prensa vai revelar quem vocês são por dentro, porque a prensa continua revelando quem nós temos por dentro. É por isso que na hora da prensa tem pessoas que somem. É por isso que tem gente que na hora da prensa se afasta da presença, vai embora como se não houvesse igreja, como se não houvesse Deus. Então a igreja de Sardes era um produto mentiroso. Mostrava lá fora o que não era por dentro. Mostrava no feed o que não era compatível com o que estava no privado. Postava para todo mundo ver, mas era diferente daquilo que conversava no secreto com os outros. Isso é produto mentiroso. E a prensa vai derrubar essas massas. Mas existe um produto que não é o mentiroso. Se a igreja de Sardes é um exemplo de produto que mente, também tem os exemplos de produto que são verdadeiros. E como talvez o melhor exemplo de um produto que não mente é Jó. Quando a prensa chegou na vida de Jó, ele perdeu a casa. A prensa apertou mais um pouquinho, ele perdeu os animais. A prensa apertou mais um pouquinho, ele perdeu o filho. E quando ele achava, eu acho que eu já estou no limite da prensa, a prensa apertou mais um pouquinho, ele perdeu a saúde. A prensa estava prensando Jó. E quando todo mundo pensou que ele ia murmurar, até o diabo pensou que ele ia murmurar, a prensa revelou que Jó tinha por dentro. Jó não era seco, Jó tinha azeite. Ele se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por mim ele vai se levantar sobre a terra em meu favor. Ainda que a minha pele seja consumida, na minha carne eu verei a Deus. Na minha carne eu verei a Deus. Aleluia. Fique de pé, por favor. Ele termina dizendo: exultarei no Senhor. A palavra exultar aqui no original significa dançar em meio ao caos. Traz a ideia de dançar em meio ao caos. Quando a crise quer que a gente pare, a fé nos faz, aleluia, se levantar e adorar mesmo em meio ao caos. Escreva isso na tábua do teu coração. Quando a crise chega e todos pensam que a gente vai parar, a fé nos convida a bailar, a dançar, a pular no meio do caos, acreditando na promessa daquele que nos escolheu. Ele termina o capítulo 3 dizendo: Deus fez os meus pés como os pés da corça. Ele faz uma comparação com os pés da corça, porque os pés da corça, a história diz que quando o predador começava a correr atrás da corça, a corça ela era muito ágil nos seus pés, ela era muito veloz. E quando o predador começava a correr atrás da corça, a corça começava a subir nas montanhas. E o predador está atrás e a corça está subindo os montes. Mas ela era tão rápida que cada vez que ela subia para um monte mais longe, ela ficava do predador. Aleluia. E Deus estava dizendo, ou melhor, Abacuque estava dizendo: Deus fez os meus pés como da corça, para dizer: quanto mais alto eu subo, mais eu não dou chance para os predadores. Quanto mais alto eu subo, mais longe dos predadores eu fico. É Deus dizendo nessa manhã que quanto mais a gente sobe, menos chance a gente dá para aqueles que só sabem rastejar. É forte, irmão. Porque tem pessoa que só sabe rastejar, tem gente que só sabe rastejar. E quanto mais alto a gente sobe, mais longe a gente fica daqueles que só sabem rastejar. É Deus dizendo: sobe para a tua torre de vigia nessa manhã. Sobe para a tua torre de vigia nessa manhã. Oremos ao Senhor por essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo, nessa manhã nós queremos, meu Deus, a presença
tempo ela vai frutificar. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Obrigado por aquilo que o Senhor está requerendo de nós nessa manhã. Posicionamento diante da crise. Posicionamento diante das adversidades. Deus está dizendo para a igreja: suba para a tua torre de vigia, mas deixa o milagre comigo que eu faço. Suba para a tua torre de vigia, se posicione diante da crise, mas o barulho de forte exército sou eu que faço. O milagre da tua vida sou eu que faço. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. Bendito e glorificado seja o teu nome. Senhor, ao Senhor nós tributamos toda a honra e toda a glória, não somente hoje, mas para todo sempre. Só quem recebe essa palavra aplauda o Senhor bem alto em nome de Jesus. Amém? Respeitosamente, dá uma olhada para quem está do seu lado, vê se ele está com cara de quem na crise adora ou murmura. Respeitosamente dá uma olhada só para ver se ele está com cara de quem na crise adora ou murmura. Fala assim para ele: na sua crise comece a adorar. Comece a trocar murmuração pelo louvor. Aleluia. Amém? Aprenda isso. As pressas da vida continuam revelando o que nós temos por dentro. O problema, meus irmãos, é que a nossa geração está sendo apresentada somente um Deus que faz a figueira florescer. Para a nossa geração está sendo apresentado somente um Deus que dá. E não está sendo apresentado um Deus que sobretudo é. E aí quando Deus não dá, essas pessoas que para elas só foram apresentado um Deus que dá, essas pessoas sabem. Essas pessoas se desviam. Porque elas aprenderam que Deus é obrigado a fazer a figueira florescer. E Deus não é obrigado a fazer a figueira florescer. Deus é o Deus que dá, mas se Ele não der, continua sendo Deus, como diz aquela canção. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Então aprendamos uma coisa: Deus, Ele é poderoso para fazer a figueira florescer. Mas ainda que a figueira não floresça, como diz Abacuque, todavia nós exultaremos no Senhor Deus da nossa salvação. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Que o Deus que nessa manhã revelou aos nossos corações essa palavra, que esse Deus possa habitar junto contigo e fazer coisas maravilhosas durante essa semana. Apesar de nós sabermos que Deus não é obrigado a fazer a figueira florescer, eu acredito que ainda assim Ele vai fazer a figueira florescer sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Deus falou comigo, Deus falou com você, levanta a mão assim, glória a Deus. Nós temos que ter posicionamento no meio das crises existenciais. Se posicionar, subir para a torre de vigia, aleluia, até que Deus te responda, amém? Em nome de Jesus. Coloque as mãos assim, para nós voltarmos para casa abençoados, aleluia. Os obreiros fiquem, porque nós vamos conversar daqui a pouquinho, amém? Os obreiros fiquem para a gente conversar sobre a nossa festividade de dezembro, né? O Senhor me deu uma resposta também, já hoje aqui, o Senhor já jogou um vento daqui lá em mim assim, falando, fica aí, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Coloque as mãos assim e olhe comigo assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Ainda tem condição de receber a bênção de Deus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja recebe dizendo amém. A igreja diz amém. Glória a Deus. O pastor Edson vai falar aqui rapidinho. Amém, irmãos? Cumprimentos com a paz do Senhor. Irmãos, vem aqui falar sobre uma feijoada que a igreja vai estar realizando, né? E pastor, para onde que vai o recurso? Né? Esse aqui vai ser para a igreja, né? Sobre nossa festividade. Nós estamos trabalhando em prol dessa festividade, para que a igreja ela venha ter um aniversário digno, né? De uma igreja que precisa ter. A igreja vai fazer 16 anos e também teremos uma unção ainda, né? Então a gente está se preparando e elaboramos o que? Essa feijoada completa. Amém? Amém. Glória a Deus! Glória a Deus. Pastor, o que é uma feijoada completa? É uma feijoada que vem arroz, farofa, uma couve e uma laranja. Amém? Amém. Então, junto com os obreiros, nós estamos juntos nessa. Tem um convite a vender, todos os obreiros têm na casa do Senhor. Amém? Se você quiser adquirir, é só procurar um obreiro da casa de Deus que está aqui e tem um convite a ser vendido. Pastor, qual que é a meta do Senhor? São 100 marmitas. É difícil? É fácil? Ou é mais ou menos? Não? É fácil? É fácil. É fácil. Amém? Amém. Vai ajudar? Todos estão aqui? Quantos marmitas tem aqui? Quantos marmitas tem aqui já? Meu Deus. Cada um contando 3. Amém, irmãos? Então, que dia que vai ser, pastor? Dia 13 de setembro, a partir das 11. E vamos estar servindo essa marmita até 1h30 da tarde. Vai cair no sábado, amém? Pastor, eu posso vir comer aqui com o senhor? A gente não vai ter espaço, né? A gente vai estar só servindo mesmo as marmitas. Se você tem meios e locomoção para vir buscar, e até as marmitas que você conseguir vender para a igreja, se estiver entregando, Deus vai abençoar muito, mas muito mesmo. É uma bênção dobrada. Além de você adquirir, vender e entregar a marmita, Deus vai te recompensar em dobro. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mais alguma coisa? Santa Ceia domingo. Santa Ceia domingo, amém? Não falte. Vai ter um bolo. É uma convocação. Amém? Então, vai ter um bolo também com os aniversariantes do mês. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai ter bolo, gente. Glória a Deus. Vai ter Jesus.
Quero falar também sobre um tema. Não consegui pegar. Não conseguiu? Ó, pessoal, esse é o valor da nossa feijoada, R$25 custa. Eu não sei quanto que é o valor por aí, mas eu acho que em torno de R$30 para cima, né? Então é um preço justo, né? Pelos ingredientes selecionados, pela qualidade dos alimentos que vem direto do Ceasa, né? Não é, pastor André? Tá? Esses são os números que estão aqui, tá? Você possa entrar em contato para fazer o seu pedido. O que mais? E vai ser aqui na igreja, viu? O local é aqui mesmo onde você está. A gente vai estar aqui servindo essa família nesse dia. Glória a Deus. Eu quero falar também sobre um tema, quero chamar a pastora André aqui. Sobre um tema aniversário, Dia das Crianças, né? Vamos ver se a Carolina coloca ali. Já a gente está indo embora, viu? Dia das Crianças. Eu vou deixar a pastora André estar falando um pouquinho sobre essa festividade que a igreja está preparando para as crianças. Já tem um dia já? Tem? Nasceu a igreja? Então, a gente, graças ao nosso bom Deus, nesse ano, a gente vai comemorar o nosso primeiro ano do Ministério Infantil da igreja.